Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Olá, está começando Cada Dia, um programa que traz vida e paz para o seu coração e é oferecido pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Nem todas as pessoas estão preparadas para a vida, muito menos para a morte. Será que o ditado popular tem razão quando diz morreu, acabou? Para todo aquele que não tem esperança da vida eterna, a morte passa a ser o final de tudo. Todos nós vamos morrer, mas não sabemos exatamente o dia. O tema em questão hoje é sobre aqueles que foram ou estão marcados para morrer. Muitos assistiram aos noticiários nacionais e internacionais sobre aquelas pessoas que foram condenadas à morte na Indonésia. Em 17 de janeiro, o brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, 53 anos, foi fuzilado numa tarde de sábado. Ele estava na cadeia e cumpria pena por tráfico de drogas. Em sua opinião, como você reagiria diante de uma sentença se estivesse marcado para morrer? Infelizmente, estamos vivendo um tempo de muita violência. São situações de roubos, sequestros, onde muitas pessoas têm sido mortas inocentemente. Por outro lado, existem aquelas pessoas que cometeram delitos graves, que são raramente perdoados em alguns países, e é o caso da Indonésia. Na Indonésia, as leis são bem rígidas e o tráfico de drogas, por exemplo, é considerado pena capital. E o método de execução dos condenados à pena de morte é o fuzilamento. Não importa se são homens ou mulheres, indonésios ou estrangeiros. Se estiverem portando drogas, são condenados e é muito difícil que se salvem. Recentemente, alguns tiveram repercussão internacional. Em janeiro de 2015, foi a vez do brasileiro Marco Archer Cardoso e outras pessoas. Marco era instrutor de voo livre e foi preso por tráfico de drogas. Em abril de 2015, foi o segundo brasileiro, Rodrigo Goulart, que ficou no corredor da morte por muitos anos e foi executado com outros 7 condenados da Nigéria, França, Gana, Indonésia e Austrália. O que sabemos é que dos 9 condenados daquele dia, 28 de abril de 2015, só a filipina Mary Jane Veloso, 30 anos, que estava na prisão da Indonésia, teve sua execução adiada. A sorte de Mary Jane Veloso só foi mudada no último momento e foi salva porque uma pessoa se apresentou como culpada. Realmente um milagre. E para aqueles que se foram, haverá vida depois da morte? Se a morte não é o fim de tudo, vão ter de ajustar as contas com Deus? Que tristeza para as famílias dos condenados e de todos aqueles que perdem seus entes queridos, não é mesmo? Quantas vezes, nesses últimos anos ou meses, você chorou pela morte de algum familiar ou amigo querido? É difícil eliminar o trauma, a dor e o impacto terrível quando alguém morre prematuramente. A morte é um personagem intruso, repugnante e estranho ao brilho da vida em sua beleza de 1000 detalhes. Marcados para morrer. Queremos continuar com este assunto com uma palavra especial do pastor Rodrigo Leitão. Mas antes, eu peço a sua atenção para um projeto da APECOM que tem alcançado milhões de pessoas no Brasil. Se chama Parceiro em Missão, isso mesmo. Você pode nos auxiliar nesse serviço de levar o Evangelho através da mídia. Ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105 e se torne um parceiro em missão. Ou, se preferir, acesse nosso site www.ipb.org.br, clique em IPB na TV e cadastre-se. Ligando ou acessando o site, você receberá gratuitamente em sua casa o livreto de meditações cada dia. Venha conosco evangelizar o Brasil. Daqui a pouco, depois do intervalo, como eu já te avisei, o pastor Rodrigo Leitão estará aqui aguardando por você para continuarmos falando sobre o assunto que temos abordado desde o início do programa. É já, não sai daí.
Olá, bom dia. Se existe algo tão certo como a vida, é a morte. A única coisa que podemos ter plena convicção é que um dia todos nós morreremos. Isso muitas vezes nos preocupa, afinal de contas, o que fazer diante da certeza da morte? Que a morte é uma realidade, não temos dúvida, mas por que deveríamos refletir a respeito dela? Primeiro, como já disse, ela é o único evento inevitável da vida. Além disso, pensar sobre a morte pode contribuir com o aproveitamento de nossa vida e ainda nos ajudar a lidar com as perdas. Mas o ponto de partida é saber que a morte só é uma possibilidade porque o pecado entrou na história da humanidade. Não fomos criados para a morte, mas a opção do ser humano pela autonomia trouxe essa consequência. Pois, como nos ensina a sabedoria de Deus, o salário do pecado é a morte. O Mestre Jesus, para nos livrar de uma morte eterna, também enfrenta a morte na história. E podemos perceber mais sobre como ele lida com esse sentimento de saber que a morte está próxima no Evangelho de Mateus, que diz: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Ao olhar para esse texto, percebemos em primeiro lugar que diante da morte somos expostos às reações humanas mais comuns. À medida que Jesus se aproximava da morte, a sua humanidade tornava-se mais evidente. Podemos perceber aqui o sentimento de angústia e tristeza na alma, além de intensificar a proximidade com pessoas queridas e amadas, levando junto dele os seus discípulos mais próximos. Ainda, o texto nos ensina que diante da morte somos surpreendidos pela fragilidade daqueles que nos cercam. Se por um lado a presença de algumas pessoas é indispensável, por outro ela é frágil e insuficiente, pois ninguém pode resolver essa situação. Em quem você tem alicerçado a sua vida? É exatamente por isso que, diante da morte, somos convidados a convergir a vida nos braços do Pai Criador. Nenhuma outra situação nos faz pensar mais em Deus do que a reflexão sobre a morte. Por isso, Jesus ora. Jesus depositou toda a confiança em Deus. E você? Por último, diante da morte, somos desafiados a confiar em Deus e cumprir a nossa missão. Por confiar no cuidado do Pai, Jesus não se deixou paralisar pelo medo da morte. Valorize cada um dos seus dias, glorificando em tudo o que você faz o Deus que te aguarda na eternidade. Mas será que valeu a pena Jesus ter confiado no Pai? O texto de Atos 13:30 nos afirma que Deus o ressuscitou dos mortos. A vitória de Jesus sobre a morte é o que de fato deve encher nosso coração de esperança, na certeza de que quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. E a primeira coisa que vai acontecer é percebermos que Jesus estará
diante de nós e que Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas derramadas. E eis que se farão novas todas as coisas, e não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem lágrima. Que Deus te abençoe. Obrigada por estar conosco e nós queremos sim orar por você. Então envie seu pedido de oração para orepormim@ipb.org.br que nós iremos orar em seu favor, porque cremos que Deus está pronto para nos ouvir. E venha conosco evangelizar o Brasil, sendo um parceiro em missão. Ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105 e se torne um parceiro em missão. Ou, se preferir, acesse o nosso site www.ipb.org.br, clique em IPB na TV e cadastre-se. Ligando ou acessando o nosso site, você receberá gratuitamente em sua casa o livreto de meditações cada dia. Até o próximo programa, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Fique com Deus, um grande abraço a você e toda a sua família. Até lá! Cada dia, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.